Depois a gente vai atualizar o Márcio Macedo, ministro que também visitou o Glauber Braga hoje. A Célia Chacriabá ainda esteve ontem com o Glauber, a Sâmia Bonfim, esposa dele, ontem e hoje. Hoje um grupo de crianças também visitou o Glauber. O Glauber segue em greve de fome há mais de 100 horas já. 5 horas da tarde, 14 minutos deste domingo. Uma crise política, uma crise humanitária, né, como destaca aí atrativamente, uma crise política e humanitária. É isso que eu tenho chamado a atenção. Vejo dissidências de opinião verterem no nosso campo sobre este caso, quando penso que ele deveria ser uma pauta uníssona, né? Eu tenho diversas reflexões críticas às dissidências no campo da esquerda, pragmaticamente falando, especialmente promovido por uma ala do PSOL, que é a ala, inclusive, que o Glauber pertence, mas eu acho que tudo isso é menor dentro do campo da possibilidade de disputa política, uma vez que o que pega agora é muito maior do que um cotidiano de disputa, de ideologia, de valores, de visão de política. É algo que está acima disso e que nos junta com um adversário em comum. O adversário em comum é o esquema corrupto da Câmara dos Deputados, que encontrou dentro do regimento uma forma de anular um deputado que, dentro da correção dos valores morais que devem pertencer ao parlamento, está cobrando uma justa entrega a respeito do orçamento, do valor que é milionário, o valor que às vezes chega a ser bilionário na mão dessa gente. Para ter uma ideia, nós conversávamos outro dia, acho que com o Chico Alencar, não, com o Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, e ele dizia o seguinte, que uma emenda secreta dessas impositivas vinha para casa de 50 milhões, que todo o orçamento do ano de 2024, todo o ano do Ministério dos Povos Indígenas, dos povos originários, tinha 25 milhões de orçamento à disposição. Era metade do que uma dessas emendas impositivas do orçamento secreto. Então veja a fragilidade que nós temos de incorrer nos erros históricos, de permitir que o parlamento sufoque, sob risco de morte, inclusive por inanição, um deputado que está sendo julgado por um caso político. Esqueçam a coisa do MBL. Esqueçam os argumentos do enfrentamento físico de Glauber. Isso não promoveu nenhum tipo de cassação de deputados, então não é por isso. Porque não é isso que vigora com fulgor, com potência no relatório do Rogério. Do deputado Paulo Magalhães, melhor dizendo. Do deputado Paulo Magalhães. O que fulgura é Arthur Lira, citado talvez mais vezes do que o próprio sujeito do MBL. Então, ou reagimos diante disso em tempo de salvarmos não só o mandato do Glauber, mas a sua condição existencial, ou dentro dessa circunstância, nós veremos o Glauber ser o primeiro de muitos casos de uma cassação de campo popular e político. Os caras não cessam o golpe. A cadela do fascismo que está sempre no cio está parindo outro golpe. Não foi conseguido um golpe no executivo, então que tentemos as portas do legislativo, caçando um deputado combativo. E assim, com isso, constrangendo outros deputados que não são tão combativos para que eles arrefeçam as críticas, para que eles não olhem com esse lugar de questionamento sobre um Arthur Lira, um Eduardo Cunha, um Sérgio Moro, como quantas vezes foi o Glauber Braga, porque aí terão o mesmo destino que ele. É a coisa do cortar uma cabeça para ver os outros ficarem em silêncio. Eu escrevi uma matéria, gente, que traz diversos crimes, incoerências, polêmicas, envolvendo 11 dos 13 deputados que votaram pela cassação do Glauber Braga. É um grau de hipocrisia que é inaceitável que nós tenhamos que encarar isso a partir da greve de fome de um deputado que quer visibilidade para a sua situação. Eu começo com o deputado Alexandre Ramagem, mas quando que um deputado indiciado pelo Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado tem moral para integrar um conselho de ética, para julgar a cassação de um deputado por quebra de decoro parlamentar?
Como que esse cara pode estar concebendo um voto sobre decoro parlamentar? O cara tentou aniquilar a República, tentou cuspir na cara da democracia, o cara usou o sistema de inteligência desta nação para investigar os seus adversários políticos a mando deste cretino que agora está lá com o bucho aberto, cheio de merda, vertendo para fora. E esse cara tem um voto para condenar um parlamentar que não tem uma vírgula da sua vida pública implicada em nenhum tipo de crime. Alexandre Ramagem compor o Conselho de Ética já é a primeira imoralidade desse processo. A primeira. Mas eu vou além. Eu nem preciso narrar os rolos do Alexandre Ramagem. Penso eu, né? Penso que todo mundo está por dentro que Alexandre Ramagem compõe o núcleo 1 do golpe contra o Estado de Direito, ao lado do Bolsonaro, ao lado do Braga Neto, ao lado dos principais pensantes deste golpe que nós ficamos aquém nesses últimos tempos, desde 2022. Foi ali. E ele está lá. Ele vai para o banco dos réus como um cara que tentou rasgar a Constituição Federal e roubar a República. Como é que esse cara vota? Não é aceitável. Depois dele tem o Domingos Sávio, também do PL. Olha só que mimoso que é o Domingos Sávio. O Domingos Sávio, quando viu que o João Leão votou num processo em 2023 contra a Carla Zambelli, que também é do PL, do partido dele, a Carla Zambelli estava indo para o Conselho de Ética por ofender um deputado do PSB. E aí, quando o João Leão ia votar, e votou, para condenar a Carla Zambelli, o Domingos Sávio fez o quê? Pediu vistas. E depois das vistas, o João Leão mudou o voto da relatoria. De condenação, ele pediu absolvição. O Domingos Sávio tramou para que Carla Zambelli não fosse condenada por um crime que é tal qual o crime do Glauber. E agora, ele vota por isso. Mas na mesma época que ele pediu vistas para ganhar tempo para Carla Zambelli, no mesmo ano, este cara pediu abertura de processo contra a Célia Chacriabá, contra a Sâmia Bonfim, contra a Talíria Petroni e contra outras deputadas do PT, dizendo que elas tinham quebrado decoro parlamentar durante uma votação do projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas por expressarem o termo assassinato para os caras que estavam aprovando aquela indecência política e que aquilo era quebra de decoro. Ou seja, Carla Zambelli não quebrou decoro. As deputadas de esquerda quebraram decoro. O Chiquinho Brazão não quebrou decoro porque este cara foi o único a votar pelo Brazão. O único a votar pelo Brazão no conselho. Mas o Glauber quebrou o decoro. Como é que esse cara tem moral? Como é que a gente não consegue chegar à conclusão racional de que, olha, esse sujeito não tem condições de implicar um voto legítimo com base na tecnicidade dos argumentos apresentados numa peça jurídica, afinal de contas, o Conselho de Ética, porque, afinal de contas, todos os votos pró-direita e ele dá uma aliviada. Todos os votos pró-esquerda ele tenta condenar. Então esse cara ele não tem o estofo, ele não tem a condição psicoemocional de conduzir isso. Aí vem o João Leão, que era o relator do caso da Zambelli, que tinha votado para condenar a Zambelli e depois votou por inocentar a Carla Zambelli. Este mesmo João Leão do PP baiano, ele se absteve no caso de cassação do Chiquinho Brazão, ele se absteve no caso de cassação do mandato do homem que mandou matar a Marielle Franco e o Anderson Gomes. Esse mesmo João Leão foi acusado de difamar o candidato Rosalvo do PT lá em Lauro de Freitas, no interior da Bahia, dizendo que este candidato era associado a atividades criminosas. A Justiça Eleitoral determinou a remoção das publicações e concedeu direito de resposta a Rosalvo. Então, isso não é quebra de decoro parlamentar? Acusar, injuriar um oponente político de relações criminosas não é quebra de decoro parlamentar? Então como é que este sujeito que foi punido pela justiça e teve que retirar o seu conteúdo falacioso, mentiroso, injurioso, como é que este sujeito tem moral para julgar o Glauber? Gutenberg Reis, do MDB Carioca. Este sim, não foi o Domingos Sávio. Gutenberg Reis foi o único homem a votar pela cassação do Chiquinho Brazão no Conselho de Ética. Foi o único homem a votar pelo Chiquinho Brazão.
O cara que mandou matar a Marielle, que a justiça apontou como mandante do crime, ele teve um voto pedindo que ele não fosse cassado. É desse cara. Então como é que esse cara tem moral? Como é que esse cara tem dignidade para julgar o Glauber? Esse cara é investigado por fraude no cartão de vacina. Aquela mesma operação da Polícia Federal que investiga a fraude do Bolsonaro, tem esse cara na lista, um cara que potencialmente, eu não estou aqui acusando, a polícia não chegou à conclusão, mas que potencialmente teve a capacidade de fraudar o seu cartão vacinal para a Covid-19. Esse cara não tem moral. Sem falar nas polêmicas envolvendo um loteamento irregular que tem o nome dele envolvido lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que ele está respondendo no Ministério Público. Não tem moral. Vamos falar do Marco Polon, do PL, deputado armamentista, extremista, quer armar a população, diz que mulher tem que andar armada, se mulher andar armada acaba os crimes contra a mulher, aquela coisa toda. Sabe o que ele é acusado? Está sendo investigado também? De arrecadar dinheiro para ONGs, pró-armas e direcionar esse dinheiro desviado do movimento de uma ONG armamentista para beneficiar as empresas que são dele. E como membro da CCJ, ele votou a favor do Chiquinho Brazão para que o Chiquinho Brazão não fosse preso. O cara que é o cara da arma, da justiça, que nós temos que nos defender, que a arma salva, ele votou para que não fosse preso um homem considerado culpado pelo assassinato de uma vereadora. Esse cara votou por condenar o Glauber. Ricardo Maia, do MDB baiano, alvo de investigação do MP por desvio de verba, contrato com empresa fantasma e de ter favorecido familiares com emendas parlamentares. Ele ainda disse que a deputada do PT baiano, a deputada estadual Fátima Nunes, integrava uma quadrilha chefiada pelo prefeito da cidade de Cícero Dantas. Ele expressou isso publicamente, não é quebra de decoro? Sem provas, acusar uma deputada de ser quadrilheira não é quebra de decoro? Se é quebra de decoro, então que ele responda como Glauber. Que moral um cara desse tem para julgar um deputado como Glauber? Antônio Albuquerque, do Republicanos, em 2024, durante o comício para a prefeitura, ele disse que matou uma pessoa aos 17 anos, gente. Eu sentei no banco dos réus porque tive que mandar dessa vida para uma outra, alguém que faltou com respeito com uma irmã minha. Depois, agora, recentemente, ele teve os filhos ameaçados por um outro sujeito que foi preso, e ele disse que mataria esse cara. Este homem está dentro do decoro parlamentar? E o Márcio Marinho, também do Republicanos baiano, bispo da Igreja Universal, que, segundo o Ministério Público, destinou mais de 2 milhões, são 2 milhões e 300 mil reais de verba pública para asfaltar uma fazenda, que é um terreno privado da Igreja Universal. A Controladoria Geral da União chegou a esses dados. Este homem tem moral? Dentro da corrupção tem moral para julgar quebra de decoro parlamentar? Para julgar conduta própria de um deputado que não tem 1,1 centavo que você possa acusar, Glauber Braga? Rafael Simões, do União Brasil, é citado por investigações em contratos suspeitos quando ainda era prefeito em Pouso Alegre, lá em Minas Gerais. Foi condenado pelo TRE por propaganda eleitoral irregular e votou pela liberação, pela não prisão do Chiquinho Brazão, defensor de bandido. E o Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, assim com o Ciro Nogueira. Falar mal do Ciro Nogueira, o Júlio Arcoverde pula na frente da bala. Se tu baixar as calças do Ciro Nogueira, tem que tirar as cuecas do Ciro e depois tirar o Júlio Arcoverde de lá, porque ninguém pode tocar no Ciro Nogueira. Ele já teve cassação pedida pelo MP no passado, por abuso de poder econômico. Ele se livrou dessa. Em 2012, ele foi citado numa matéria da Istoé, quando ele era presidente do Denatran, por uma fraude bilionária. Quem colocou ele lá foi o Ciro Nogueira. Fraude bilionária. Esse é o Júlio Arcoverde, cheio de moral para votar contra o Glauber. E aí eu chego no Paulo Magalhães, relator do processo, que cagou uma lei linda sobre o quanto o Glauber era um cara raivoso, como o Glauber era um cara que não sabia se controlar na conduta política. Esse cara, em 2011, deu porrada, soco e pontapé num jornalista porque tinha uma matéria com denúncia contundente contra o ACM, que eu, você e as pedras da rua sabem o canalha que é, mas que era tio do bonito. Aí não podia falar. E ele sendo deputado, nada aconteceu. Eu citei 11. Tiro aqui
por Justiça, Luciano Vieira, do Republicanos Carioca, e o Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, que não tem grandes controvérsias, nem investigações formais abertas contra eles. Esses são os 13 votos que, neste momento, colocam a vida do Glauber Braga em risco com base na sua reação de manifestação em greve de fome. Os votos pró-Glauber são de Jaque Rocha, do PT, Natália Bonavides, do PT, Josenildo Ramos, do PT, Chico Alencar, do PSOL e Josenildo, do PDT. A pergunta que eu reforço é, depois destes 11 nomes que eu li aqui, eu li 11 de 13 deputados que votaram contra o Glauber. Eu li incoerências, eu investiguei o passado de cada um e todos eles têm, no mínimo, condutas mais nocivas do que a do Glauber, no mínimo. Para não dizer que não podem pertencer a um conselho de ética. Ter um deputado probo julgado por um Alexandre Ramagem é um tapa na nossa cara. Julgado por alguém que votou pró-Chiquinho Brazão é um tapa na nossa cara. Julgado por alguém que teve o Ministério Público mandando tirar a postagem de ofensa a outro parlamentar é um tapa na nossa cara. Essa gente está brincando com a coisa. E ou nós compramos essa briga a valer, ou não tem mais briga para a gente comprar. E uma coisa que me preocupa na nossa audiência, muitas vezes é questionar o quanto vale comprar essa briga. Se essa briga não é a briga a ser comprada, nenhuma outra é. Golpe não precisa ser uma foto com Castelo Branco, com Médici, com cap, com um tanque de guerra atrás. Tem muitas formas de dar golpe. E os caras encontraram talvez um túnel no subterrâneo do golpe legislativo, onde talvez seja mais funcional golpear a democracia e a república, porque ela tem ares de efetividade tecnicista, que é caçar um deputado com essa forma persecutória, farsesca, mas que não chega às pessoas com essa mensagem.